Olá, sétimo ano, tudo bom? Bom dia para quem está assistindo o vídeo de dia, boa tarde para quem está assistindo o vídeo à tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo à noite. E se você estiver assistindo esse vídeo de madrugada, não deveria, porque madrugada é hora de dormir. Não sei se vocês perceberam, mas a minha foto, meu videozinho ali em cima sumiu porque meu cabelo está horrível, eu não quero gravar e manter na mente de vocês essa imagem horrível que está meu cabelo. Então, hoje o vídeo vai sem. Hoje a aula vai sem a minha pessoa aparecendo ali em cima, é só a minha voz. Para quem não está lembrando, não está ligando a pessoa à voz, sou eu, professor Felipe, de redação, que vem já há um bom tempo com você, essa empreitada. E hoje a gente inaugura a apostila 3, o capítulo é 16, autobiografia, se eu não me engano, na página 323. E se você, meu caro aluno, ainda não leu esta página, eu peço que pause esse vídeo agora, leia a página, porque eu utilizarei muito essa página hoje para a nossa aula. Então, por favor, estarei aqui esperando você voltar. É claro que eu não vou esperar você muito tempo, não vou esperar você ler esse tempo todo, então eu vou começar minha aula. Vamos lá, começando a aula. Senta que lá vem a história. Bom, hoje nós vamos falar de um texto que é um pouco falado, na verdade. Nem é biografia, a gente fala de autobiografia, tá? É um gênero textual que nasce, que vive no tipo narrativo, então ele tem todos os elementos da narrativa, como vocês leram no texto do que abre esse capítulo. A gente pode ver que tem uma sequência lógica, um motivo para o autor ter pulado toda a infância dele, porque senão o texto ia ficar muito longo. E repara que ele vai sempre seguindo uma ordem cronológica de quando ele entrou na faculdade, ele saiu, foi para outro curso, saiu, quase terminou um terceiro curso, veio para o Rio de Janeiro e aqui ele sim começa a sua carreira como escritor e vai contando essa carreira toda. Repara que tem uma ordem cronológica. Então, percebeu que esse texto ele conta a história da própria vida. Então, o próprio nome, a etimologia, para quem não sabe, a etimologia é a história, a construção da palavra, vai dizer o que é autobiografia. O texto autobiográfico ele tem a construção de três palavras ou três radicais gregos. Perdão, três radicais que a gente usa como prefixo, que é auto, bio e grafia. Eu não vou falar isso em grego antigo, que eu não consigo, tá bom? Auto significa aquilo que o próprio indivíduo, aquilo que o objeto pode fazer sozinho. Por exemplo, a gente tem um automóvel, ou seja, é o objeto que consegue se locomover sozinho. Móvel de mobilidade e auto de mover sozinho. Logo em seguida tem o bio. Bio significa vida. Então, juntando os dois, tem uma vida que vai sozinha, que anda sozinha. E grafia, a última palavra aí, significa ato de escrever, a escrita. Então, autobiografia, ao pé da letra, é a vida que se escreve sozinha, mas na verdade é quando nós escrevemos a história da nossa própria vida, tá? Então, essa é a definição de autobiografia. O texto autobiográfico é aquele que o objetivo é nós contarmos a nossa história, a história da nossa vida. E sim, é um texto em primeira pessoa. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que entender como a gente usa o prefixo auto. Cuidado, quando eu uso o prefixo auto com hífen, quando eu coloco ele associado a uma palavra que começa com O ou H. Então, se eu tenho auto e logo depois eu tenho uma palavra como onda, auto-onda, eu sei que a palavra não existe, eu tenho que botar auto, if, onda. Para quem não sabe, o hífen é aquele tracinho. Beleza? Então, auto, quando logo depois da palavra auto vier um O ou um H, a gente coloca hífen entre as duas, o tracinho. Quando eu não uso com hífen, ou seja, eu junto tudo, como em autobiografia, automóvel, é quando não tem O e H, beleza? Quando é uma qualquer outra consoante e vogal. Quando eu vou dobrar o R, fazendo RRSS, criando um dígrafo.
quando tiver a palavra depois do auto, começando com R. Por exemplo, roda. Eu sei que a palavra autorroda não existe, mas para vocês entenderem. Então, autorroda seria auto, R-R-O-D-A, autorroda, mantendo o som do R no fundo da garganta, beleza? Perdão. Para quem não sabe, se eu tenho um R ou um S entre vogais, o som muda. Se eu tenho um R só, o som é de Rá, como se fosse assim, carro. O S vira som de Z em casa. Em carro eu tenho A-R-O, então R tem que ser R. Em casa eu tenho A-S-A, então o som é de Z. Para que o som se mantenha como em roda e sapato, eu faço o dígrafo RR entre vogais e o SS entre vogais. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Agora a gente aprendeu a usar o alto. Eu creio que vocês aprenderam a usar o prefixo alto. E a gente volta agora a falar sobre autobiografia. E na autobiografia, meus caros, nós precisamos ter uma atenção redobrada com os verbos. Porque o texto autobiográfico, se sou eu que escrevo, eu sou o narrador. Então, o texto ele vem toda na primeira pessoa do discurso. Se você não lembra qual é a primeira pessoa do discurso, é o eu. Lembra? Eu, tu, ele. A primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala. Então, no caso, eu, sempre que eu for me referir quando eu estiver falando. A segunda pessoa do discurso é o tu ou você. No caso, quando eu estou falando diretamente com a pessoa com quem eu converso. No caso, vocês que me ouvem. Então, a autobiografia, ela precisa totalmente ser escrita na primeira pessoa do discurso. Então, você vai sempre se referir a si mesmo, contando a sua história. Por isso, a primeira pessoa do discurso. Tá, mas se o escritor usasse a terceira pessoa do discurso, Felipe, o que isso acarretaria? Acarretaria que eu não teria uma autobiografia, e sim uma biografia. Ou seja, eu contaria a história de uma outra pessoa que não sou eu. Isso ficou muito estranho, mas é isso mesmo. Biografia é contar a história, escrever a história de vida de uma pessoa. A autobiografia é escrever a minha história de vida. Se eu vou contar a minha história de vida, eu vou usar a primeira pessoa, porque eu participei da minha vida, eu vivi a minha vida. A ideia é essa. Contudo, se você for escrever uma biografia contando a história de outra pessoa, você não viveu, teoricamente você não viveu aquela vida, a não ser que você seja muito curioso, digamos assim, e você vai contar a história toda em terceira pessoa do singular ou do plural. Porque você é um observador, você está de fora contando toda essa história a partir do ponto de vista que você enxerga como essa pessoa viveu a vida. Beleza? Importante falar que na biografia você não precisa conhecer a pessoa não, tá? Pode ser um completo desconhecido, ele vai te contando a história e você vai escrevendo. Acontece demais, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Aí a gente tem um exemplo, os 2 primeiros parágrafos do texto, assim dizem que nasci. Tá, então vamos lá. Dizem que vim ao mundo. Esse vim é importante. Primeira pessoa do verbo, primeira pessoa do singular. Eu vim. Tá? Já deixa bem explícito pra gente que o autor do texto, no caso também o narrador, vai falar a partir do ponto de vista de como ele enxerga a própria vida. Ele vai falar a data em São Paulo. Repara que com uma boa narrativa eu tenho o quando e o onde e quem aí logo no início. Então, quem, quando e onde. Então, assim, eu tenho um posicionamento geográfico muito bem esclarecido, muito bem explícito e um posicionamento temporal histórico muito bem explicado. Data e local. Além de saber quem é o personagem dessa nossa história, que é o próprio narrador. Então, eu tenho quem conta a história, com quem isso acontece, quando isso acontece e onde isso acontece. Ou seja, quase todos os elementos da narrativa. Se tem uma narrativa, tem uma ação. Então, eu tenho todos os elementos da narrativa logo aí no início do texto. E como eu sei que é uma autobiografia? Porque o autor está falando logo na primeira frase, no primeiro trecho do texto, ele está falando da própria vida. Continuando.
e tendo inclusive uma certidão que confirma o ocorrido. Mas, como era muito novo, era. Se você for perceber, eu era, tu eras, ele era. Eu era, você era, ele era. O era pode causar confusão aí, correto? Contudo, o vim lá da frente deixa bem claro qual é o referencial do meu texto, qual é o pronome que eu usar, o referencial. Até o nasci, né, no título, se você não viu, que está na primeira pessoa do singular, já nos mostra que todo o referencial desse texto, toda coesão, toda a forma de construção desse texto vai ser sempre se referindo à própria vida do autor do texto, narrador, no caso. Não vou nem botar narrador, eu vou colocar como narrador. Eu não vou fazer essa confusão entre escritor e narrador, eu vou falar só narrador. Então, toda a vida, esse era, por mais que possa causar um problema de você não saber qual é o referencial, a própria construção do texto, tudo conforme ele vai escrevendo, ele vai deixando óbvio para mim e para você, nós leitores, que esse texto é totalmente contado na primeira pessoa do singular, porque é a vida dele, do narrador. Era muito novo ao nascer e ainda não falava. De novo, falava também pode ser uma palavra que cause confusão, mas nesse texto é impossível, porque ele está o tempo todo referindo à própria pessoa. Nem entendi o português, não posso garantir a informação. Posso, primeira pessoa de novo, deixando bem óbvio para nós que é a primeira pessoa. Então a coesão referencial vai ser toda feita na primeira pessoa, se referindo a próprio narrador. A primeira cena que me lembra o primeiro pronome na primeira pessoa, e nem é do caso reto, é do caso oblíquo, funcionando como um complemento ao verbo lembrar. Eu já tinha uns 2 anos. Agora, o eu, a primeira vez que apareceu o eu no texto, isso causa algum problema? Não, porque o verbo, lembra de oração, sujeito oculto ou sujeito desinencial? Está bem aí na nossa frente, mostrando pra gente como funciona isso no texto para coesão referencial, que é a aula da professora Suzana, não é minha, mas eu tô falando um pouquinho, porque senão não vai fazer sentido. Estava na cozinha da minha avó, tentando pegar um copo de refrigerante em cima da mesa. Não sei se peguei. Repara que eu não preciso, o autor não precisa em nenhum momento citar o próprio nome ou usar várias vezes o pronome eu ou me, porque senão vai criar um problema de coesão atrapalhando a coerência, tá? Você vai ter uma repetição exagerada do eu ou do me e vai mostrar para o seu leitor ou interlocutor que você não conhece os mecanismos da língua, como por exemplo esse de omitir a palavra, que o próprio contexto deixa bem fácil de entender o motivo. Então, a gente consegue pescar pelo verbo e por alguns pronomes. Repara que o texto tem muito pouco pronome. Qual é a coesão referencial? Qual é o tempo, o modo verbal, a pessoa do discurso que ele está contando a história a partir da própria perspectiva. Então, o verbo e os pronomes na autobiografia são importantíssimos para que nós entendamos que ele está contando a própria história. Bom, uma outra coisa muito importante é a fonte. Por que a gente precisa ficar atento à fonte? Porque a fonte, primeira coisa, aonde está a fonte aí? Eu vou dar para vocês 5 segundos para descobrir aonde está a fonte. A fonte, ela fica bem no final do texto. Essa fonte, ela é uma fonte bibliográfica padrão de livro. O primeiro nome que está aqui em caixa alta, letra maiúscula, é o último nome do autor, tá? Esse aqui é o primeiro nome dele, então o nome dele é Antônio Prata. No livro Adulterado, escrito em São Paulo, publicado pela Editora Moderna no ano de 2009, e esse texto se encontra nas páginas 145 e 146 e foi adaptado para a apostila. Então, para que serve a fonte? Dizer quem, quando, onde e em que página esse trecho está. Porque caso eu goste do texto, eu gostei desse texto, achei legal, eu posso encontrar esse texto nesse livro. Basta eu comprar esse livro que eu acho. Isso serve a fonte. Eu quero usar esse texto como
eu quero fazer um trabalho falando sobre autobiografia, vou usar esse texto. Você coloca a fonte de onde você tirou, porque esse texto não foi feito por mim ou por você, foi feito pelo Antônio Prata. Então, caso eu queira copiar esse texto, eu tenho que dar o crédito ao Antônio Prata, senão é plágio. E plágio, na nossa sociedade, é crime. Copiar trabalho da internet é plágio, tá? Entenderam isso, gente? Então, sempre que você retirar uma coisa da internet, de um livro, de uma revista, do próprio YouTube, coloca lá onde você tirou para você mostrar que aquilo não foi feito por você. Show? Como eu falei, a fonte indica quem escreveu e também onde e quando escreveu. Isso é importante para quem está lendo. Beleza? Bom, agora a gente vai trabalhar. A gente percebeu, eu falei para vocês que escrever o texto em uma primeira pessoa é um tipo de gênero. Eu tenho outros tipos de gêneros, tá? De texto em primeira pessoa. Depoimento, testemunho, memória e diário. Eu troquei a ordem, desculpa, é diário e memória. Beleza? Então, depoimento é um relato pessoal. Todos eles, depoimento, vocês vão ver que eu vou sempre usar relato pessoal. O que é relato pessoal? Relato é uma narrativa pessoal, uma narrativa que a própria pessoa conta. Então vamos lá, depoimento é um relato pessoal de fatos reais e vividos pelo produtor do texto, ou seja, só posso depor aquilo que eu realmente vivi. Caso aquilo possa ser real ou verídico ou falso, é um testemunho. Testemunho pode rolar algo que fuja da verdade, tá? Então, o depoimento precisa ser verídico, algo que realmente aconteceu, e o testemunho pode ser falso. Então, aqui a gente tem a expressão falso testemunho, é quando a pessoa mente que testemunhou alguma coisa, quando ela não testemunhou ou testemunhou alguma coisa diferente. Isso é muito comum acontecer, tá bom, gente? Então, o falso testemunho é justamente isso, o testemunho é isso, você contar um fato. Ele pode ser verídico, ele tem que ser verídico, mas ele não necessariamente será verídico. Se for totalmente verídico, eu tenho um depoimento e não um testemunho. Beleza? Do outro lado, eu tenho o diário, e o diário é uma coisa que é muito pessoal. Cada pessoa escreve o seu diário da forma que ninguém vai ler. A ideia é que você coloque você mesmo no diário. Ficou estranho? Ficou, mas eu vou tentar explicar melhor. Que você coloque a sua essência no diário. Então, o diário é uma coisa muito pessoal. Contudo, com a internet, a gente tem uma coisa chamada blog. O blog, ele nasce lá atrás, logo nos primórdios da internet, como um diário online. As pessoas colocavam tudo o que acontecia na vida delas. Perdão, falei muito rápido. As pessoas colocavam tudo da vida dela no blog. Então, a gente acessava o blog para saber fofocar da vida da pessoa. A gente sabia para saber como é que a vida da pessoa foi. Com o tempo a gente teve o vlog. O vlog é a mesma coisa que o blog, só que é em vídeo log. E as pessoas também podem fazer isso, tá? Mas a essência do diário é você escrever para que ninguém leia, você é seu próprio leitor. Por fim, eu tenho a memória. A memória é um relato pessoal, real ou ficcional. E aqui a gente vai daqui a pouco discutir o que é realidade, o que é verdade, o que é mentira e o que é ficção, tá? Que é vivido pelo produtor do texto. Então, o produtor do texto, a pessoa que produz o texto, pode ter um relato, ele pode contar uma memória real, uma memória ficcional. E aí que a gente vai chegar? Ficção é mentira e realidade é verdade? Também é assim não, tá, galera? Ficção é o contrário de realidade, é o antônimo de realidade, enquanto mentira é o antônimo de verdade, tá? Enquanto mentira e verdade vivem num extremo, a realidade e ficção vivem em outro. Eu vou focar agora a aula só em realidade e ficção, tá? Realidade é o nosso mundo, o nosso universo com as nossas leis da física, beleza? É o que a gente vive, é o nosso dia a dia, a nossa vida. Isso é realidade. Ficção é qualquer coisa que não seja a realidade e esteja num texto e o objetivo dele seja ser ficcional. Não é distorcer a verdade, é ser ficcional, tá? Ou seja, quando a gente for ler aquele texto, quando a gente for ler, a gente sabe que aquilo é uma ficção
e não precisa ficar pensando, mas isso aqui não existe. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de Harry Potter. Quando vocês leem Harry Potter, todo mundo sabe que na nossa realidade não existe bruxos e nem existe Hogwarts. Contudo, quando nós lemos aquele texto, nós, mesmo sabendo que não existe, nós aceitamos aquele universo e lemos aquele universo e mergulhamos naquele universo. Isso é ficção. A ficção pode criar um universo totalmente novo, como é o caso As Crônicas de Nárnia, que cria um mundo novo, que é Nárnia. Na verdade, não fica muito complicado essa questão de Nárnia, porque tem livro que fala que Nárnia é um país, tem outro que parece que Nárnia é um planeta. É complicado. Leia o livro que você vai entender melhor. Enquanto outras histórias, como por exemplo as novelas que a gente vê nos vários canais, elas imitam a verdade. E aí que vem uma ideia grega antiga chamada mimesis, que justamente é essa de imitar a realidade. Muitas vezes autores vão escrever imitando a realidade e a gente, ao ver a novela, sabendo que aquilo tudo não é da nossa realidade, aceitamos. Isso é ficção, beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é ficção. Bom, vamos terminando aqui, vamos falar hoje sobre... Não, essa parte não vou falar nada não, porque a gente já não traz nada não. Então, galera, é isso. A aula de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham entendido o que é uma autobiografia. Nós vamos continuar no próximo capítulo 17, falando sobre autobiografia. Um forte abraço a todos e fiquem bem. Tchau!